Diz aí, escritor, tudo bem? O vídeo de hoje ele é muito importante se você realmente deseja publicar o seu livro. Porque nesse vídeo eu vou te dar dicas muito valiosas de como escolher a melhor editora para você. Mas é claro, se você ainda não se inscreveu no canal da Editora Albatross, inscreva-se, ative as notificações e dê um like. Assim, toda semana você vai ser notificado com conteúdo fresquinho e feito com muito carinho para você. Por incrível que pareça, o momento que a gente está vivendo agora, ele está sendo muito bom. Porque uma recente pesquisa divulgada pela Nielsen revelou que, se a gente comparar o comecinho de 2018 com o comecinho de 2017, tivemos uma crescente muito boa de venda de livros. E o mais incrível ainda são os gêneros que são destaques. Gêneros infantis, gêneros juvenis e educacionais. Acredite se quiser. Então, se você realmente quer transformar o seu sonho em realidade, o momento está muito propício. Então vamos lá? Vamos para as dicas? Você vai aprender agora exatamente como escolher, como identificar a melhor editora para você. Primeira coisa que você tem que entender, a grande diferença que existe entre editoras comerciais e editoras prestadoras de serviço. As editoras comerciais tomam praticamente todas as decisões, fazendo com que o autor fique muito distante de todo o processo, desde a publicação, diagramação, revisão, assessoria de imprensa, tudo. E como elas são as responsáveis por bancar praticamente tudo também, dificilmente você vai ter uma resposta rápida depois que você envia a sua obra. 8 meses, 10 meses, 12 meses. Isso se você tiver uma resposta positiva. Muitas dessas editoras comerciais preferem trabalhar, é claro, com escritores, autores famosos, consagrados, que são conhecidos no mercado, que já têm obras publicadas. E como elas realmente investem pesado em tudo, elas entendem que investindo realmente nesses autores, nesses escritores que já são conhecidos, o retorno é praticamente certo. Infelizmente, com isso, aquele escritor que está em primeira viagem, que tem apenas um livro publicado, que às vezes não teve tantas vendas assim, que está escrevendo o primeiro livro, ele é deixado como o último da fila. E assim esses escritores ficam anos e anos e anos tentando chamar a atenção dessas editoras e às vezes nunca conseguem publicar suas obras. Por outro lado, as editoras que são prestadoras de serviço, elas integram muito bem o autor junto à empresa. Elas passam todo o processo, detalhe por detalhe, passo a passo, o que precisa ser feito, o que vai ser feito, quando vai ser feito, por quê? Para que todo mundo tenha o melhor resultado possível. Como é o próprio autor quem financia o livro, a editora tem essa proximidade. Diagramação, revisão, escolha da capa, ilustração, até mesmo na hora da publicação. Todo o apoio, todo o suporte é dado integralmente. Uma outra diferença muito importante é o valor que você recebe pela venda do livro. Enquanto as editoras comerciais te passam mais ou menos aí 10% dos direitos autorais em cima de cada venda, a editora que é prestadora de serviço, como o autor já quitou, já financiou a própria obra, o valor vai integralmente, totalmente para o escritor, para o autor. O processo das editoras que são prestadoras de serviço são muito mais rápidos. E com isso, o quanto antes você está com a obra nas suas mãos. Uma outra coisa que você precisa fazer a partir de hoje é pesquisar a reputação das editoras. Muitos autores realmente tiveram problemas e grandes problemas porque negligenciaram, deixaram essa parte da pesquisa de lado. E por incrível que pareça, é claro, a gente está na época da informação, na época da internet, e todos esses dados para você fazer uma pesquisa boa de reputação das editoras, basta apenas 30 minutinhos por dia para você saber exatamente com quem, com qual empresa você está falando. Então a primeira coisa que você tem que pesquisar quando estiver procurando sobre a reputação de uma editora é o volume, o número, quais as publicações, quantas publicações foram feitas por essa editora. A segunda coisa que também é importante na hora de pesquisar a reputação de uma editora é entrar no site Reclame Aqui. Mas não basta somente você ver as reclamações, você tem que analisar. Por que a pessoa está reclamando, qual foi o tempo de resposta da editora, o que ela respondeu, quem estava reclamando saiu satisfeito ou não, saiu recomendando ou não. Isso é muito importante também.
A terceira dica para pesquisar a reputação das editoras vai ajudar muito no seu network, que é falar com os autores que já publicaram em determinada editora. Uma outra dica sobre a reputação ainda é pesquisar nas mídias sociais, mas vale lembrar aqui que você tem que olhar os comentários, as postagens, o que as pessoas estão falando sobre aquela editora, às vezes em hashtag, às vezes em menções, mas o mais importante, você não pode se iludir por conta de likes, números de seguidores, de likes nas postagens, números de comentários. Nem sempre aquela editora ou empresa em geral, aquela que tem mais like realmente presta o melhor serviço. E nem sempre o melhor serviço é exatamente o serviço que você tanto precisa. Não é a melhor editora aquela que cobra mais caro, mas aquela que se adequa realmente à sua necessidade. Quando estiver conversando com qualquer editora, converse muito a fundo. Pergunte o máximo do máximo que você puder. Não tenha dúvidas em nada. Você tem que saber exatamente com quem que você está falando. Você tem que saber exatamente o que ela está te fornecendo. Você tem que saber exatamente tudo o que ela vai dar para você e aquilo que ela não vai dar para você. Quanto tempo, de qual maneira, qual formato, número de revisões, quantos diagramadores, tudo. Você tem que ter isso muito bem claro na sua mente antes de contratar qualquer editora. Uma última coisa muito importante sobre a reputação das editoras é evitar contratos e orçamentos extremamente complicados. Se você tem qualquer dúvida do que está escrito naquilo ali, manda para o seu advogado, manda para uma pessoa que entenda exatamente o que está lá escrito, para você não entrar numa fria. Uma outra coisa muito importante para você pesquisar a melhor editora para publicar o seu livro é exatamente saber o que ela presta de serviço. Ela faz ou não faz revisão? Ela faz ou não faz diagramação? Ela distribui ou não distribui? Ela comercializa ou não comercializa? Ela tem assessoria de imprensa ou não tem? Você tem que saber exatamente quais são os serviços que ela vai prestar para você. Isso é muito importante. E somente depois de você saber exatamente quais os serviços que essa editora vai prestar para você, é que você vai saber se realmente aquele trabalho está caro ou não. Porque você não pode avaliar somente por preço. Pode ser que o preço seja extremamente barato, mas aquela editora não faz praticamente nada. Ela é quase uma gráfica. Ela só te entrega em folhas A4 o seu livro. Aí não adianta nada, né? É verdade. Uma outra coisa é que você tem que procurar editoras transparentes. Um dos hábitos, uma das coisas que mais tem sido feitas é a impressão sob demanda. Isso é muito interessante, isso é muito inteligente, porque evita um alto custo de estoque. Eu não sei se você sabe, mas somente pelo fato do livro estar lá numa estante ou no estoque da livraria, aquilo já gera um gasto e assim tem um custo. Agora, com o estoque virtual, fazendo a impressão sob demanda, nunca vai faltar livro. Isso consegue baratear muito todo o processo. Mas você tem que olhar se no contrato está muito bem claro que esse serviço também é prestado. Porque a própria editora Albatross tem o PLD publicado, deixando muito bem claro, certinho lá, falando para você que contempla essa modalidade. Outra coisa muito importante também é ver o livro, colocar a mão no livro, folhear o livro que já foi publicado pelaquela editora que você está pesquisando. É quase a mesma coisa quando você busca a recomendação de um médico, a recomendação de um restaurante, na hora de comprar um carro, na hora de comprar um celular. Você tem que perceber aquilo, você tem que ver a qualidade do papel, se foi bem revisionado ou não, porque, pelo amor de Deus, se o seu leitor receber um livro com erros de português, com erros de concordância, de acentuação, isso é horrível, praticamente horrível, e eu sei do que eu estou falando. Então folheie, perceba aquele livro, como é que foi feita a sinopse, como é que foi feita a dobradura, qualidade do papel, tudo. Seja uma pessoa extremamente analítica antes de contratar qualquer editora. E o último quesito, que também é importante, obviamente que é importante, senão não estava aqui no vídeo, rapaz. Distribuição, comercialização e assessoria de imprensa. Publicar um livro, é claro, é um sonho. Só que não adianta nada você publicar um livro e ele não for para as estantes virtuais e para as estantes físicas nas livrarias. Não adianta nada. Por isso, na hora de escolher qualquer editora, você tem que prestar atenção se ela presta o serviço de distribuir o livro, de comercializar esse livro e de te ajudar com a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, por sua vez, ela é muito importante,
Porque muitas pessoas vão ficar sabendo do seu livro, que ele foi publicado, que ele foi lançado, justamente por conta da assessoria de imprensa, que vai facilitar a sua entrada, vai fazer review, vai soltar um release em sites, jornais, em blogs, em vários locais, para que todo mundo saiba que o seu livro foi lançado. E é claro, com mais divulgação, suas vendas alavancam. A parte da distribuição e a comercialização também é claro que é muito importante. É muito difícil você ir até um lugar que você quer comprar um produto e não tem aquele produto. Inclusive, a própria editora Albatross, dentro do seu site, tem uma loja virtual, onde todas as publicações de todos os autores, todos os escritores estão lá disponíveis para que qualquer pessoa possa comprar facilmente a sua versão digital ou a versão impressa. Então o que a gente pode resumir aqui é que a editora ideal é aquela que presta o melhor serviço para você, que tem a melhor qualidade de impressão, que tem a melhor qualidade gráfica, que revisa, que diagrama, que distribui, que comercializa, aquela que se adequa realmente àquilo que você tanto necessita, para que o seu sonho seja realmente um sonho e não um pesadelo. Você precisa buscar uma empresa que esteja apta, qualificada, a te ajudar em todas as etapas do seu livro, desde a capa até a venda. E aí, escritor, gostou das dicas? Espero que você tenha anotado. Se não anotou, volte o vídeo, veja desde o começo e comece a partir de hoje a prestar atenção em todos esses quesitos, para que você não entre numa fria, tá ok? Eu vou deixar aqui 2 vídeos e o botãozinho aqui para você poder estar se inscrevendo, se você não se inscreveu ainda, e assista alguns vídeos a mais aqui do canal da Editora Albatross. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau!